Olá, eu sou o Enxadrezando. Dando continuidade à série de vídeos sobre aberturas, hoje vamos aproveitar da nona rodada do Mundial de Xadrez de 2023. Onde o grande mestre Ian Nepomniachtchi abriu a partida com a abertura Ruy Lopes com o grande mestre chinês Ding Liren. Vamos falar alguns detalhes e das armadilhas escondidas na abertura, além de apresentar algumas ideias de como jogar contra essa perigosa abertura. Então assista até o final deste vídeo para não perder nenhum detalhe. A abertura Ruy Lopes, também conhecida como abertura espanhola, é uma das mais famosas aberturas no xadrez. Essa abertura recebe o nome de um sacerdote espanhol chamado Ruy Lopes de Segura, que escreveu sobre esta abertura em seu livro em 1561. Apesar de levar o seu nome, esta abertura não é de sua autoria. Essa antiga abertura só se popularizou depois da segunda metade do século XIX, quando um teórico russo chamado Kaldianich descobriu o seu potencial. Atualmente a abertura é a preferida desde jogadores e iniciantes, até grandes mestres internacionais. Os lances característicos da abertura são E4, E5, cavalo em F3, cavalo em C3, e bispo em B5. Basicamente, o terceiro lance ataca o cavalo em C3 que defende o peão. Existe uma grande variedade de jogadas possíveis nesta abertura, e está cheia de oportunidades tanto para as brancas, quanto para as pretas. Uma partida moderna de xadrez registrada que apresentava a abertura de Ruy Lopes foi jogada em 1830 entre Hermann Victor Hesse e um jogador desconhecido. Com os lances: peão em E4, peão em E5, cavalo em F3, cavalo em C6, bispo em B5, cavalo em F6, roque, cavalo por E4, peão em D4, bispo em E7, peão em D5, cavalo em D6, bispo em A4, peão em E4, cavalo em D2, cavalo em B8, peão em F3, peão por F3, cavalo por F3, roque, dama em D3, cavalo em E8. Um detalhe curioso sobre esse jogo é que as peças pretas voltam suas peças para a oitava fileira, desfazendo todo o desenvolvimento de suas peças. Peão em C4, cavalo em F6, bispo em C2, peão em D6, cavalo em G5, peão em G6, cavalo em C3, bispo em F5, torre por F5, peão por F5, dama em H3, rei em G7, bispo por F5, torre em H8, dama em H6, cheque. E as pretas abandonam. Caso o rei capture a dama, o cavalo em F7 dá um cheque duplo no rei adversário, capturando a dama na sequência. Mas, mais importante que isso, perceba a quantidade de peças brancas estão próximas ao rei exposto. Uma opção muito comum para as peças pretas é adiantar o peão atacando o bispo em B5. Neste caso, as peças brancas têm algumas opções, mas vamos analisar apenas duas delas. A primeira é capturar o cavalo dobrando os peões das pretas. Porém, apesar das peças pretas terem o problema de ter que jogar com os peões dobrados, eles abrem a coluna na frente de sua dama, dominando essa coluna. A outra opção é posicionar o bispo em A4, e, quando atacado novamente, posicione-o em B3. Uma manobra muito importante nesse posicionamento é adiantar o peão da coluna A, dando ao bispo uma casa segura e o domínio dessa incrível diagonal. Ou adianta o peão da coluna C. A seguir nós vamos ver uma partida entre Garry Kasparov e o também grande mestre Anatoly Karpov em 1990. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em B5. A6. Bispo em A4. Cavalo em F6. Roque. Bispo em E7. Torre em E1. B5. Bispo B3. D6. C3. Esse movimento é importante para se precaver do ataque que o bispo vai sofrer futuramente. Roque. H3. Bispo em B7. D4. Torre em E8. Cavalo em D2, e Kasparov vai além, dando também a casa de B1 para a proteção do bispo. Bispo em F8. A4. H6. Bispo em C2. E por D4. C por D4. Cavalo em B4. Bispo em B1. Repare na importância deste bispo na partida, e na importância do posicionamento nessa casa. C5. D5. Cavalo em D7. Torre em A3. F5. Torre de A em E3. Cavalo em F6. Cavalo em H2. Rei em H8. B3. B por A4. B por A4. C4. Bispo em B2. F por E4. Cavalo por E4. Cavalo de F por D5.
Torre em G3. Torre em E6. Cavalo em G4. Dama em E8. Cavalo por H6. C3. Cavalo em F5. C por B2. Dama em G4. Bispo em C8. Dama em H4, cheque. Torre em H6. Cavalo por H6. G por H6. Rei em H2. Dama em E5. Cavalo em G5. Dama em F6. Torre em E8. Bispo em F5. Dama por H6, cheque. Dama por H6. Cavalo em F7, cheque. Rei em H7. Bispo por F5, cheque. Dama em G6. Bispo por G6, cheque. Rei em G7. Torre por A8. Bispo em E7. Torre em B8. A5. Bispo em E4, cheque. Rei por F7. Bispo por D5, cheque. Como vimos, o grande mestre Garry Kasparov vai além da proteção de seu bispo, e tira o cavalo para D2, dando mais uma casa segura para o bispo contra o ataque do cavalo de Karpov. O bispo branco de Kasparov ficou plantado na casa B1 a maior parte da partida, mas cumprindo muito bem a sua função, dominar a diagonal, e depois, impedir a promoção do peão passado. Para que só no final da partida, ele participe efetivamente do ataque, dando a vitória ao grande mestre. Se estas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Muito bem, até agora nós pudemos perceber a potência que é a abertura Ruy Lopes, mas que tal agora nós falarmos um pouco sobre a versatilidade desta abertura? Desta vez, vamos falar de algumas armadilhas escondidas na abertura para você aplicar em seus jogos e surpreender seus adversários. Então vamos lá. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em B5. Cavalo em F6. A primeira armadilha começa com peão em D3, protegendo o peão no centro. E as pretas avançam o peão para D5, atacando o centro. Neste momento, as brancas jogam cavalo por E5, aproveitando que o cavalo está cravado pelo bispo. As pretas respondem com dama em D6, jogada que ameaça o cavalo das brancas, e protege o das pretas. E as brancas jogam bispo em F4, protegendo o cavalo. As pretas jogam a dama para B4, dando cheque e ameaçando o bispo. E cavalo C3 bloqueia o cheque e protege o bispo. E as pretas jogam o peão em D4, aumentando o ataque ao cavalo. As brancas jogam A3, atacando a dama. E a dama captura em B2. As brancas jogam cavalo em C4, fechando cada vez mais o cerco à dama. E depois que a dama captura o cavalo em C3, as brancas colocam o bispo em D2, tirando todas as casas possíveis da dama. Gostaria de te convidar para comentar sobre o que você está achando dessa série, deixe o like caso goste deste conteúdo, e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos acompanhar esse outro exemplo. Depois do cavalo em F6. As brancas fazem o roque. As pretas aproveitam e capturam o peão em E4. Peão em D4. Perceba que as peças pretas estão atrasadas no desenvolvimento das peças, pois o seu rei ainda está no centro do tabuleiro. Então o plano das brancas é se aproveitar dessa deficiência e estourar o centro abrindo a coluna E. As pretas atacam o bispo branco com A6. O bispo volta atacando o cavalo no centro do tabuleiro. As pretas jogam D4. E as brancas continuam atacando o centro com C4. As pretas capturam em D4. C por D5. E dama por D5. Bispo por E4. As pretas capturam o bispo. E a torre vai para a coluna E, cravando a dama. Voltando para a posição característica da Ruy Lopes, as pretas fazem cavalo em F3, a defesa Berlim. As brancas seguem com o roque. Cavalo captura em E4. Peão em D4. D5. Cavalo por E5. Bispo em D7. Cavalo por F7, dando um duplo na dama e na torre. Rei captura o cavalo. E agora as brancas jogam dama em H5, cheque. A partir deste momento as brancas estão ganhas. Repare que as peças pretas têm algumas opções de jogadas, mas todas elas são ruins para as pretas. Veja só. Vamos começar com rei em F6. Peão em F3, atacando o cavalo. Cavalo vai para D6. Bispo em G5, dando cheque e ganhando a dama em seguida. A outra opção para as pretas é jogar o rei em G8. Dama por D5. O único lance das pretas é bispo em E6. Dama por E6, cheque mate. Com a opção rei em E7, temos os seguintes lances. As brancas jogam dama por E5. Cavalo em F6, atacando a dama. Torre em E1, cheque.
E as pretas não têm muitas opções além de perder peças. As brancas não vão ter muitos problemas para ganhar a partida, pois o rei está no centro do tabuleiro, e é um alvo fácil para os ataques das peças brancas. Na próxima variante, as pretas bloqueiam o cheque com o peão. Mais uma vez dama em D5. Bispo E6. Dama por E4. As brancas têm a vantagem de peões e precisa ativas 3 peças ainda, porém, tem várias ameaças ao oponente, enquanto as pretas têm o rei no centro. Voltando mais uma vez agora para a melhor opção para as pretas. Rei E6. Cavalo C3. Cavalo por C3. Torre 1, cheque. Cavalo em E4. Torre por E4. Peão por E4. Bispo em C4, cheque. Rei E7. E bispo em G5, cheque. Podendo capturar a dama na sequência. Rei em D6. Bispo em F4, cheque. Se rei volta para E7, dama em F7 entrega o cheque mate. Então as pretas jogam cavalo em E5. Dama por E5. Rei em C6. Dama em B5, cheque mate. Bem, é isto. Comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Deixe o like caso goste deste conteúdo. Se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Vou deixar estes 2 vídeos para você assistir. Um grande abraço e até a próxima.